Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho nos faz uma grande chamada a sermos testemunhos de Cristo e nos convida a sê-lo de duas maneiras aparentemente contraditórias, como sal e como a luz. Todos estão chamados a ser sal e luz. Jesus mesmo foi sal durante 30 anos de vida oculta em Nazaré. Ouçamos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Continuamos no contexto do Sermão da Montanha. Jesus está, na versão de Mateus, no cimo de um monte, a apresentar a nova lei que deve reger a caminhada do novo povo de Deus na história. Já vimos no domingo passado que a indicação geográfica, no cimo de um monte, nos transporta à montanha do Sinai, onde Javé se revelou ao seu povo e lhe deu a sua lei. Aqui Jesus é, portanto, apresentado como Deus que, no cimo de um monte, dá ao seu povo os mandamentos da nova aliança. Mateus agrupa, neste primeiro discurso, um conjunto de ditos de Jesus, provavelmente pronunciados em contextos e ocasiões diversas, destinados a proporcionar à comunidade concreta a que o Evangelho se destinava, um conjunto de ensinamentos básicos para a vida cristã. O texto que nos é proposto reúne duas parábolas, a do sal e a da luz, destinadas a pôr em relevo o papel do novo povo de Deus no mundo e a definir a missão daqueles que aceitam viver no espírito das bem-aventuranças. Depois de apresentar a nova lei, bem-aventuranças, Jesus define a missão do novo povo de Deus. A primeira comparação é a do sal. O sal é, em primeiro lugar, o elemento que se mistura na comida e que dá sabor aos alimentos. Também é um alimento que assegura a conservação dos alimentos, simboliza nesta linha aquilo que é inalterável. No Antigo Testamento, o sal é usado para significar o valor durável de um contrato. Nesse contexto, falar de uma aliança de sal é falar de um compromisso permanente, perene. Dizer que os discípulos são o sal significa, portanto, que os discípulos são chamados a trazer ao mundo essa qualquer coisa a mais que o mundo não tem e que dá sabor à vida dos homens. Significa também que da fidelidade dos discípulos ao programa enunciado por Jesus, as bem-aventuranças, depende a perenidade da aliança entre Deus e os homens e a permanência do projeto salvador e libertador de Deus no mundo e na história. A referência à perda do sabor, se o sal perder o sabor, já não serve para nada,
destina-se a alertar os discípulos para a necessidade de um compromisso efetivo com o testemunho do reino. Se os discípulos de Jesus recusarem ser sal e se demitirem das suas responsabilidades, o mundo guiar-se-á por critérios de egoísmo, de injustiça, de violência, de perversidade e estará cada vez mais distante da realidade do reino que Jesus veio propor. Nesse caso, a vida dos discípulos terá sido inútil. A segunda comparação é a da luz. Para explicar, Jesus utiliza duas imagens. A primeira imagem, a da cidade situada sobre o monte, leva-nos a Isaías 60, versículo de 1 a 3, onde se fala da luz de Deus que devia brilhar sobre Jerusalém e, a partir de lá, alumiar todos os povos. A interpretação judaica de Isaías 63 aplicava-se à frase a Israel. O povo de Deus devia ser o reflexo da luz libertadora e salvadora de Javé, diante de todos os povos da terra. A segunda imagem, a da lâmpada colocada sobre o candelabro, a fim de alumiar todos os que estão em casa, repete a mensagem da primeira. Os que aderem ao reino devem ser uma luz que ilumina e desafia o mundo. É possível que haja ainda nestas imagens uma referência ao servo de Javé, que é apresentado como a luz das nações. De qualquer forma, a verdade é que, na perspectiva de Jesus, essa presença da luz de Deus para alumiar as nações dar-se-á doravante nos discípulos, isto é, naqueles que aceitaram o apelo do reino e aderiram à nova lei, as bem-aventuranças, proposta por Jesus. Elas são a Nova Jerusalém ou o novo servo de Javé, de onde a proposta libertadora de Deus irradia e a partir de onde ela transforma e ilumina a vida de todos os homens. Estas duas imagens não pretendem, contudo, dizer que os discípulos de Jesus devam dar nas vistas, mostrar-se, escolher lugares de visibilidade de onde as massas os admirem e os aplaudam, mas pretende dizer que a missão das testemunhas do reino devem levá-las a dar testemunho, a questionar o mundo, a ser uma interpelação profética, a ser um reflexo da luz de Deus, e que não devem esconder-se, demitir-se da sua missão, fugir às suas responsabilidades. Essas boas obras que os discípulos devem praticar e que serão um testemunho do reino para os homens são provavelmente aquelas que Mateus apresenta na segunda parte das bem-aventuranças: a misericórdia, um coração capaz de compadecer-se, de amar, de perdoar, de se comover, de se deixar tocar pelos sofrimentos e angústias dos irmãos, a pureza de coração, a honestidade, a lealdade, a verdade, a verticalidade, a defesa intransigente da paz, a recusa da violência e da lei do mais forte, a luta pela reconciliação e da justiça. É desse labor dos discípulos que nascerá o mundo novo, o mundo do reino. A missão dos discípulos é, portanto, a de dar sabor ao mundo, garantir aos homens a perenidade da aliança e iluminar o mundo com a luz de Deus. Eles são as testemunhas dessa realidade nova, que nasce da oferta da salvação e da vivência das bem-aventuranças. Neles tem de estar presente essa realidade nova que Jesus chamava reino. Oremos. Ó Jesus,
luz que ilumina todo ser humano, dá-nos a força para sair do esconderijo, da inércia e do comodismo, a fim de mostrar ao mundo as obras que realizas em nós. A luz que habita nosso ser se expanda por toda parte, para a glória de Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.